Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, saúdo você com a paz do Senhor. Amém? Seja muito bem-vindo a mais um culto na ADET Colônia Agrícola Samambaia. Amém, queridos? Você está bem? Você está tudo bem com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, sua esposa? Quero deixar aqui também já o nosso recado de que a nossa igreja está à sua disposição. Amém? A nossa igreja está pronto para te servir. Amém, queridos? Hoje é o culto de quarta-feira, é um culto de ensino, é um culto a qual a gente lê a palavra, a qual a gente busca conhecimento nas escrituras. Amém? E eu quero convidar você neste momento a já dar um like aí no Facebook, já compartilhar esse culto na sua página, para alcançar o maior número de pessoas, amém, queridos? Para alcançar o maior número de pessoas, de vidas, de famílias. Queridos, eu quero dar alguns avisos antes de nós orarmos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós não vamos louvar com música, amém? Mas nós vamos louvar a Deus com obediência, com as nossas vidas no altar, amém? O diácono Ismael não pôde estar aqui conosco, e a gente está preparando tudo para poder também louvar, não somente no som do violão, do teclado, mas também no som também do playback. E isso tudo nós vamos providenciar para poder alcançar a equipe de louvor toda. Amém, queridos? Irmãos, neste domingo nós teremos a nossa EBD, tá bom? Escola Bíblica Dominical ou Discipuladora, amém? Às 9 horas da manhã. Queridos, não perca, está sendo o estudo da Epístola de Efésio, né? Paulo escreveu a Efésios. Então, participar conosco, você desta igreja, você está junto conosco, isso é muito importante. Eu sei que o professor até talvez não saiba quantas pessoas estão assistindo, isso não é relevante, amém? Mas eu quero convidar a você, né, a estar conosco assistindo a IBD, né, a estar participando, dando sua pergunta. Nós temos aqui atrás das câmeras, vamos dizer assim, sempre a equipe atenta com os comentários, e aí pode ter essa troca realmente de conversa, esse diálogo entre você que está aí do outro lado e a pessoa que está dando a IBD aqui. Porque a Diene, o Vanto sempre está nos apoiando, o diácono Ismael está pronto para nos servir, né, essas informações. Amém, queridos? Outro aviso que eu quero dar para você é que neste domingo nós vamos ter a nossa Santa Ceia do Senhor. Amém? Santa Ceia do Senhor. Nós vamos fazer às 17 horas, amém? Ao vivo pelo Facebook. Glória a Deus, nós decidimos assim, às 17 horas, ao vivo pelo Facebook. Amém? E como nós estamos fazendo, como os outros meses, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando o cálice para você, né? Então você pode vir aqui buscar, se você não quiser vir aqui na igreja buscar, manda um zap para mim ou para a Diene que a gente entrega na sua casa sem problema nenhum.
Pois assim como o salmista diz que são grandes os erros dele, assim também são os meus erros, Pai. Se não for a tua misericórdia, o teu imenso amor, com certeza aqui nós não estaríamos. É por isso, Pai amado, que eu peço perdão antes de tudo. Perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus sentimentos carnais, sentimentos pecaminosos, que entristece a Santíssima Trindade, que entristece o Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor venha derramar mais e mais do Senhor na minha vida, nas nossas vidas. Neste momento eu entrego também todas as famílias desta igreja, Senhor. As famílias, meu Deus amado, que estão assistindo e que vão assistir, meu Deus amado, e que vão participar deste culto junto conosco, eu intercedo para as famílias. Satanás está querendo destruir os lares, mas eu profetizo que os lares vão ser restaurados. Meu Deus amado, Satanás quer desfazer o casamento, mas eu profetizo que o casamento vai ser restaurado. Satanás quer que nós perdemos o amor um pelo outro, mas este amor vai ser renovado nos nossos corações. Deus, meu Pai amado, vai de encontro à irmã Vânia, Senhor, que perdeu um ente querido. Continua consolando a tua filha, continua, Senhor, meu Deus amado, com ela, fortalecendo não somente ela, mas todos aqueles que estão envolvidos neste momento. Deus, eu oro também pelo irmão Francisco, Senhor, que o Senhor venha continuar tocando na vida dele, Senhor, com a tua cura, com a tua ação poderosa e milagrosa, Senhor. Já temos notícias boas de melhoras, meu Pai amado. E eu creio, Senhor, na ação sobrenatural do Senhor. Deus, eu oro também, meu Pai amado, por todos que estão enfermos, aqueles que eu não conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Deus amado, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que não estão conseguindo orar, aqueles que não estão conseguindo, Senhor, ter um devocional contigo. Pai, essa quarentena infelizmente está causando, Senhor, efeito inverso, aquilo que nós não queríamos, ó Pai. No momento que nós temos mais tempo para buscar o Senhor, as pessoas estão diminuindo, Senhor, a busca a Ti, o devocional. E isso eu repreendo, Pai, e peço ao Senhor, nos dê força para continuar nos Teus caminhos. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso país, abençoa o Brasil. O presidente, os governantes, dá, Senhor, orientação, sabedoria para decidir, Senhor, em favor do povo, em favor da nação. Abençoa esta cidade, Senhor, Colônia Agrícola Samambaia. Eu repreendo agora toda a ação do mal contra essa cidade. E eu profetizo que os jovens vão conhecer o Senhor. Eu profetizo que as crianças vão ter um encontro contigo. Eu profetizo que os maridos, as mulheres, ó Pai, vão ter um encontro com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te engrandeço, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá uma resposta aí para a Diene e para o Vantes que estão acompanhando aí no Facebook. Se o áudio está legal, se está chegando bom para você. Amém? E dá um joinha aí, dá o seu amém, o seu glória a Deus. Faz a sua oração com seus dedos aí no celular. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Amém? 1 Timóteo, já está bem conhecido para a Diene e para o Wanderson, né? Já está bem conhecido para a Diene e para o Wanderson, que nós estamos tendo, né? A gente está tendo um devocional em cima desse livro. Ainda não chegamos neste capítulo, mas Deus me direcionou para este capítulo de Timóteo. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11. Está chegando bem aí o áudio para você? Está tudo ok? 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11. Amém? O tema hoje é Homem de Deus. Amém? Anota aí, o tema hoje é Homem de Deus. Texto base
1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Diz, foge comigo, diz bem alto aí, foge destas coisas. E segue, diz a palavra segue, isso, a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Verso de número 12. Milita a boa milícia da fé, tomando posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas, mas muitas testemunhas. Amém? Muitas testemunhas. Queridos, todo mundo sabe que o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Um apóstolo que era perseguidor e passa a ser perseguido. Um apóstolo ao qual teve um encontro diretamente com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco. Ele, a caminho de Damasco, tem um encontro com o Senhor, porque ele estava indo para fazer prisões e trancar os cristãos nas cadeias, né? Mas o Senhor interviu, evangelizando a Paulo. O Senhor diz para Paulo: é duro você recalcar contra os aguilhões. Neste momento Paulo, ele vê uma luz, cai do cavalo, e o Senhor começa a falar com ele, ministrar, e ele fica cego. Apóstolo Paulo é levado pelos seus servos a uma casa, e lá ele fica 3 dias, cego, em jejum, sem comer. De repente Deus vai até um profeta chamado Ananias e diz um chamado, uma voz, diz uma ordem para o profeta, e diz uma ordem para aquele homem, falando que era para ele ir numa casa, à rua direita, porque lá tinha um vaso escolhido que ia pregar para os gentios, ia pregar o seu evangelho, e Deus ia mostrar para ele o quanto ele ia sofrer em favor do evangelho. Ananias chega àquela cidade. Primeiramente Ananias, na verdade, ele retruca o Senhor, porque ele sabia quem era Saulo naquele momento. Saulo era um perseguidor dos cristãos, e ele, naquele momento, ele teme o perseguidor. Mas como todo ouvinte da voz de Deus, como todo bom ouvinte da voz de Deus, por mais que não seja a vontade de Ananias, ele obedece. Aqui eu já deixo para mim e para você, por mais que a vontade de Deus nos pede algo que não é a nossa vontade, o nosso papel maior é obedecer a Deus. E Ananias obedeceu ao Senhor. Ele foi naquela casa e fez uma grande ação, um grande milagre. As escamas dos olhos caem de Paulo, e Paulo naquele momento é batizado, e desde aquele momento Paulo nunca mais retrocedeu na sua fé. Pelo contrário, Paulo avançou poderosamente. Paulo avançou, irmãos, de uma forma grandiosa, mas até ele chegar dessa forma grandiosa no reino de Deus, ele fica 14 anos estudando, aprendendo direto do Espírito Santo. Paulo, neste momento, querido, faz as suas viagens, e encontra, uma dessas viagens, ele encontra um jovem chamado Timóteo, a qual tinha a sua avó que era crente, a sua mãe que era crente. Nós já pegamos uma deixa aqui, como é importante você que é vó, você que é mãe, saber transmitir a sua fé para os seus filhos e para os seus netos. E Timóteo teve esta base familiar. Timóteo, um jovem, é encontrado por Paulo e acaba se tornando discípulo de Paulo. E Paulo tem um carinho tão grandioso por Timóteo, a ponto de chamar ele de filho, o filho na fé.
E neste momento, na carta que Paulo envia para Timóteo, Paulo tem um cuidado extremamente zeloso com os seus discípulos, e com Timóteo, com Tito. Nós vemos muito bem isso nas cartas que Paulo enviou para eles. Timóteo era um jovem pastor neste momento, e Paulo começa a instruir esse jovem pastor. E é interessante que nesse versículo, Paulo ele fala o seguinte: mas tu, ó homem de Deus. É interessante que hoje em dia, quantas pessoas querem ser, homens de Deus. E é interessante que as pessoas pensam que ser homem de Deus é ter muitos seguidores. As pessoas às vezes pensam que ser homem de Deus é ter status, ser reconhecido. Mas nós vamos aprender o que Paulo orienta a este homem de Deus chamado Timóteo. Ele orienta este jovem pastor duas coisas. A primeira foi o que eu pedi para você repetir comigo. Ele diz: foge. E a segunda ele diz: segue. E dentro disso eu quero te instruir e também me instruir. O que eu devo fugir e o que eu devo buscar ou seguir ou me esforçar. Paulo neste momento ele instrui Timóteo a isso. Ele diz: mas tu, ó homem de Deus. E homem de Deus, não, como já disse, não é status, não é. Porque para ser homem de Deus, em primeiro lugar, a pessoa ela deve renunciar à sua vida. O Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quer se tornar meus discípulos, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Olha como é que é interessante. Para eu ser homem de Deus ou discípulo de Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo. E infelizmente muitos não se negam. E infelizmente muitos, pelo contrário, acabam se exaltando. E a palavra diz: aquele que se exalta, Deus o abate. Mas aquele que se humilha perante o Senhor, Deus o exalta. Queridos, entendam uma coisa. Paulo instrui Timóteo duas coisas. E ele ressalta: você é um homem de Deus, mas eu quero que você foge destas coisas. E o que é estas coisas que Paulo fala para Timóteo fugir? Nós vamos ver aqui na carta. Em primeiro lugar, ele ensina a Timóteo a fugir dos hereges. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 3. Olha lá. Abre comigo aí, já está aberto. Porque no versículo 11 ele diz: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Quais são destas coisas? Aquilo que ele foi ensinando atrás, aquilo que ele foi pregando atrás, nos versículos anteriores. E no versículo 3 é muito claro o que Paulo ensina para Timóteo. Ele diz: foge destas coisas. E o que é? Em primeiro lugar, foge dos hereges. Verso de número 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Paulo diz: aparta-te dos tais. A primeira instrução que Paulo fala para o jovem pastor Timóteo é para que ele venha se atentar a quem prega a falsa doutrina, o falso evangelho. Ele diz que nós não podemos ter outra doutrina a não ser aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Nós não podemos ter outra doutrina a não ser aquilo que Cristo nos deu.
Aquilo que Cristo passou para os discípulos, para os apóstolos, e o apóstolo passou para os seus discípulos, e assim, através da vida desses santos homens, o evangelho chegou até nós, porque eles permaneceram na verdade, e muitos morreram por essa verdade. E é interessante, você vai ver João Batista, ele repreende aquele rei que era um adúltero. Ele repreende aquele rei que era um adúltero e estava traindo o seu irmão. Ele repreende aquele rei e por ele repreender, ele perde a sua cabeça. Olha como é que é forte. Alguns um dia chegou em mim perguntando assim, umas jovens na verdade, uns tempos atrás, anos atrás, falou assim: pastor, alguém pregou, falou que João Batista perdeu a cabeça porque ele não pregou a verdade. Eu falei: meu Deus, aonde está escrito isso, gente? João Batista perdeu a cabeça porque ele pregou aquilo que era a verdade, aquilo que era a palavra de Deus. Aqui na igreja, nós, pelo menos eu estou mais próximos hoje, neste momento, da Diene, do Wanderson, daqueles que estão tendo muito contato comigo, eu digo para eles o seguinte: aquilo que os crentes de Bereia falaram estava vendo em Paulo. Paulo pregava, mas os crentes de Bereia estavam conferindo o que Paulo pregava. Escute bem, queridos, o grande erro da nossa geração é crer em tudo que sai do altar. Entenda uma coisa, infelizmente tem pessoas que não pregam conforme as sãs palavras de Jesus Cristo. Jesus foi simples, mas profundo nas suas palavras. Ele veio trazer um reino novo e o reino de Deus. E quando ele veio trazer esse reino novo, o reino de Deus, no Sermão do Monte, ele passa as leis deste reino. E ali está, irmão, a conduta do cristão. Ali está a pregação simples do evangelho, mas poderosa em Jesus Cristo. Simples, mas profunda e capaz de entrar nos nossos corações e mudar as nossas vidas. Paulo ensina para Timóteo fugir dos hereges, irmãos. Sabe por quê? Porque infelizmente quem prega aquilo que não é bíblico causa o que Paulo falou. Disso tudo nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Paulo, uma vez falando na palavra, ele diz: o que importa se alguns pregam por dinheiro, se alguns pregam por status, por fama, se alguns pregam por isso, por aquilo outro, ou por amor, vamos dizer assim também. Ele diz: o importante é que Jesus Cristo está sendo pregado. Ok, mas infelizmente hoje é o que está dizendo aqui, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Irmãos, nós não pregamos o evangelho para se tornar rico, para ganhar status. Pelo contrário, a palavra de Deus é para ganhar vidas que estão perdidas, vidas que estão a caminho do inferno. E é por isso que nós pregamos o evangelho puro e simples, o evangelho bíblico. Paulo instrui Timóteo: se atenta. Eu quero te chamar a atenção aqui, cuidado com o que você está ouvindo por aí. Não estou proibindo e nunca vou proibir você de ouvir outros pastores, não tenho problema com isso, eu escuto. Mas você tem que primeiramente buscar nas escrituras. Você tem que ter o seu devocional, lendo, meditando, estudando as escrituras. Amém? Então procure as suas respostas, busque ter intimidade com o Senhor, para ter respostas na Bíblia, para ter respostas biblicamente. Bíblia. Não despreze o seu tempo com a palavra de Deus. Amém? Eu costumo perguntar para alguns irmãos que eu encontro no meio da rua, e eu digo assim: a paz do Senhor, meu irmão. Aí os meus irmãos falam assim: a paz do Senhor, pastor. E eu pergunto para eles: está tudo bem? E ele fala: pastor, está tudo bem. E eu pergunto a segunda pergunta: você está lendo a Bíblia?
Ele, ih, pastor, não estou lendo a Bíblia, não. Eu falei assim, você está orando? E ele falou, não, pastor, só um pouquinho, vez em quando. Você está jejuando? Ixi, se não está lendo a Bíblia nem orando, irmão, jejum que é impossível, não é verdade? E eu digo para ele o seguinte, eu falei para várias pessoas, eu faço isso, quem está assistindo e me conhece, sabe que eu faço isso. Eu falo para ele o seguinte, você não está bem. Porque, infelizmente, quem está longe da palavra está propício a se tornar presa fácil para lobos, a se tornar presa fácil para pessoas que pregam outro evangelho. Amém? Então fique a primeira lição que Paulo fala para Timóteo. Se apeguem na palavra, beleza, mas foge dos hereges. Para fugir daquilo que é herege, irmão, daquilo que não é Bíblia, daquilo que não é sã doutrina, que não é palavras do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que conhecer a palavra. Como eu vou fugir daquilo que não é Bíblia, daquilo que não é verdade, se eu não conheço a verdade? Não é verdade? Eu tenho que conhecer. Amém? Então, em primeiro lugar, Paulo ensina para aquele homem de Deus, chamado Timóteo, para fugir dos hereges. Em segundo lugar, ele diz, foge do amor ao dinheiro. Vai lá no capítulo 6. Olha o que diz lá. Paulo no capítulo 5 fala que alguns estão pregando ou tendo piedade por causa de ganho, né? E ele diz, aparta dos tais. No capítulo 6 ele fala, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. O que nós ganhamos com a nossa piedade, né, não se compra com dinheiro. O que nós ganhamos com a nossa piedade, né, é intimidade, poder de Deus, ação sobrenatural. Amém? Intimidade. Parando intimidade com Deus é a melhor coisa que tem, irmão. Não pode ganhar mais nada, mas tendo intimidade com o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo 7, ele diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Amém? Nós nada trouxemos. Você nasceu nu, eu também nasci nu. E vamos morrer e não vamos levar nada. Jesus Cristo já falou sobre isso uma vez. Não ajuntei tesouros na terra, porque aqui a traça o ladrão, a traça come, o ladrão rouba. Mas ajuntei tesouros aonde? No céu. Amém? Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Ok? No versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Escute bem. Tentação não é pecado. Agora, cair na tentação é pecado. Amém? Você ser tentado não é pecado. A Bíblia diz que na tentação Deus dá o escape. Amém? Você não é tentado mais do que você pode suportar, porque Deus te dá o escape. Glória a Deus. Então, tentação não é pecado. Agora aqui ele está falando o seguinte, mas os que querem ser ricos cai em tentação e em laço, e em muitas concupiscências ou desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína. Escute, ele não está dizendo que aquele que desejam ser rico é errado, não. Ele está dizendo o seguinte, aqueles que desejam riqueza, serem ricos, são mais propícios a cair na tentação. De quê? Porque, no versículo 10, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns, olha o perigo, é isso aí, ó. Alguns, nessa cobiça, nesse desejo, nesse amor ao dinheiro, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O problema não é amar, né? O problema não é você buscar ser rico. Isso não é problema. O problema é você amar esse dinheiro, você amar a ponto de se desviar da sua fé. E aí, acontece nas nossas vidas, quando acontece isso, muitas dores. Só para você ver uma coisa interessante, porque Paulo fala, foge do amor ao dinheiro. Ele está dizendo o seguinte,
Jesus Cristo, ele comparou, né? Ele comparou o dinheiro como um Deus, chamando de Mamon. Para muitos dos cristãos, o dinheiro é um Deus, a ponto de negar a Cristo e confirmar o seu amor ao dinheiro e buscar mais o dinheiro. Então ele está dizendo o seguinte: por amor ao dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Escute bem, em Provérbios vai dizer, Provérbios Eclesiásticos, não me lembro, mas na palavra de Deus vai dizer o seguinte: o dinheiro a tudo corresponde. Amém? Mas quando você começa a amar o dinheiro mais do que o seu Senhor, aí é onde mora o problema. Amém? O dinheiro a tudo corresponde, querido. Você paga a sua água, você paga a sua luz, você se alimenta por causa do dinheiro. Amém? Nós estamos vestidos por causa do dinheiro. Então o dinheiro a tudo corresponde. O problema é o que o Paulo está falando aqui. Quando você coloca o dinheiro acima de Deus, quando você coloca o dinheiro acima da sua fé, da sua obediência, e aí você é pego pelo laço de Satanás. E aí, querido, você está sujeito a várias espécies de males. Todo tipo de espécies de mal, você está sujeito a cair na tentação. É o que ele diz aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, por causa dos seus muitos desejos loucos, nocivos, e submerge os homens na perdição e na ruína. Amém? É interessante, é muito interessante, porque nós temos que ter muito cuidado com isso. Quantas pessoas não desviaram? Quantas pessoas não trocaram, não venderam a Cristo? Né? Não traíram a Cristo por causa do dinheiro. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, queridos, basicamente tem esses dois ensinamentos nesse capítulo, do versículo 3 em diante. E ele fala: foge dos hereges e foge do amor ao dinheiro. Do mesmo jeito, nós pegamos esse conselho. Em primeiro lugar, tome cuidado, ame a palavra, busque a palavra, instrua-se na palavra, busque, ame. Salmo 119, ele diz: como purificará o jovem o seu coração, amando, buscando a palavra, conhecendo a palavra. Amém? A Bíblia diz que nós vamos se tornar discípulo quando nós permanecermos na palavra de Cristo. E assim, permanecendo na palavra de Cristo, verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, cuidado com isso. E em segundo lugar, Paulo fala para Timóteo: foge do amor ao dinheiro. Glória a Deus. A outra parte que Paulo fala, ele fala só fugir. Agora ele fala e segue. No versículo 11 ele fala: foge destas coisas e segue. E o que Paulo fala para seguir? O que é seguir? Seguir é buscar, praticar, se empenhar, se esforçar a buscar algo que você deseja, que você quer. E Paulo instrui, ensina agora a Timóteo a buscar algumas virtudes ou algumas qualidades do homem de Deus. Amém? Do homem que é nascido de novo, do homem que foi tocado pelo Espírito, do homem que foi cheio e que é cheio do Espírito, do homem que teve um encontro, assim como Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e a sua vida mudou por completo. Todo o seu ser, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo foi transformado. E, irmão, Paulo se tornou um grande discípulo, amando o Senhor a ponto de entregar a sua vida como mártir. Amém? Então ele vai falar para Timóteo: primeiro, foge, mas em segundo, segue, busque, pratique. O que, Paulo? Vamos dizer, Timóteo pode ter perguntado: o que eu tenho que fugir? Paulo respondeu: e agora o que eu tenho que buscar, Paulo? Paulo vai dizer: em primeiro lugar, Timóteo, busque a justiça. O que é isso? Justiça é a atitude que faz dar a cada um o que é seu, faculdade de julgar com equidade.
Amém? Então, querido, já viu aquele ditado dos mais antigos? Meu pai, ele gosta muito de falar isso. Ele fala, eu não quero nada que não é meu. Eu só quero o que é meu. O que é dos outros é dos outros. Amém? O que é dos outros é dos outros. Glória a Deus. Paulo ensina, segue a justiça, busque a justiça. Em outras palavras, Timóteo, pratique a justiça. Seja justo aonde você estiver. Quando você entrar numa casa de uma viúva, seja justo lá. Quando você for trabalhar, seja justo no seu trabalho. Quando você for para a escola, seja um adolescente, um jovem justo. Quando você for para a faculdade, seja justo ali. Lá, irmãos, justiça é algo que o Espírito Santo nos ensina e nos dá. Amém? Abre lá a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso de número 29. Ele diz assim, apóstolo João ensinando, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. É interessante, queridos, nós temos que ser reconhecidos como um homem ou uma mulher que pratica a justiça. Como é tremendo o testemunho de uma pessoa que é justo. Imagina, você passeando e a pessoa olha para você e fala assim, aquele cara já me deu calote. Aquele cara não me pagou o que me deve. Aquele cara não foi honesto comigo. Não foi justo. Isso é terrível. Isso nós não podemos dizer, eu sou um homem de Deus. Escute alguma coisa, pastor, eu estou endividado, eu tenho... Ok, meu querido, o primeiro papel de um homem é ir nos seus devedores e falar, cara, eu não tenho, mas eu estou aqui para dizer para você que eu vou buscar, eu vou me empenhar para acertar contigo. Primeiro, uma atitude de homem é essa. Você vai até o seu devedor, aonde você deve, a quem você deve, e procure dar satisfação. Amém? Então, querido, o que a João está falando aqui? Jesus agiu o que é correto, fez o que é correto, nós temos que fazer também, queridos. Se discípulos se nós somos aprendizes é fazer aquilo que o seu mestre ensina, nós temos que ser também justo como o Senhor Jesus Cristo foi justo. Amém? Em segundo lugar, Paulo dá um conselho para Timóteo de buscar a piedade, compaixão, dó, pena. Queridos, você tem que ser piedoso. Você tem que olhar para as pessoas e ter compaixão. Cristo, aonde ele passeava, aonde ele ia, na verdade, quando ele via um doente, a Bíblia diz, e teve compaixão. Se entristeceu por estado da vida, por estado daquela pessoa. Paulo estava dizendo para Timóteo, tenha compaixão das pessoas. Timóteo, cuidado com as pessoas. Olha como é interessante. A Bíblia diz em Provérbios que o pastor, vamos dizer, não vou colocar o pastor, mas vamos colocar o crente, mudar essa palavra, porque não está sob o jugo somente do pastor, mas de todo o crente, né? Que ele tenha que ter cuidado do estado, conhecer o estado das pessoas, das ovelhas. Claro que cai em cima do pastor em conhecer o estado das ovelhas. Como estão as pessoas, como estão as vidas, como as pessoas estão vivendo. A preocupação, a compaixão de se preocupar, não está nos ombros somente do pastor, mas você que é crente, você que é obreiro, você que se converteu, você que um dia creu no Senhor, um dia se entregou para Cristo,
Nós temos como obrigação, como ato de ser piedoso, de ser compassivo, de ter compaixão, de se preocupar com as vidas, de olhar e sentir, não somente dói e falar assim, tadinho, não, mas de estender a mão e estender para ajudar, de ser piedoso, de cuidar das pessoas, de olhar para o estado das pessoas e fazer alguma coisa. Paulo diz, em terceiro lugar, busque a fé, pratique a fé, segue a fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Lucas 17:5 vai dizer, aumenta a nossa fé. Querido, se você está sem fé, pede a Deus. Se você está com pouca fé, é porque é o primeiro sinal de que você não está lendo Bíblia. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Irmãos, Paulo fala o seguinte para Timóteo, busque a fé, pratique a fé, segue a fé. Queridos, comece a praticar a sua fé. Comece a exercitar a sua fé. E como eu exercito a minha fé? Quando uma situação na minha vida, eu começo a orar. Deus alcança no meu lar, visita a minha casa. Deus toma conta da minha vida. E como eu pratico, como eu adquiro fé? Através da palavra de Deus. É através de ouvir a palavra. Através de estudar as Escrituras. Pastor, eu estou hoje em dia sem fé. Essa situação do Covid balançou a minha fé. Sabe o que Cristo fez, irmão? Cristo orou para os seus discípulos. E Cristo orou para os seus discípulos pedindo o seguinte, para que a fé dos discípulos dele não desfalecesse. Esta é a minha oração por você. Deus é testemunha de que todas as vezes quando eu vou orar pelos obreiros, eu oro da forma que Jesus Cristo orou. Deus, que a fé dos teus filhos não desfaleça, que eles não percam a fé, que eles não enfraqueçam-se na fé, mas que seja fortalecida. Paulo dá esse conselho a Timóteo, porque, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer um bocado de coisa, e infelizmente tem pessoas dentro da igreja que fazem muito serviço, mas já perderam a fé. Muitas pessoas já perderam a fé, já abandonaram a fé, só faz por status, porque traz algo bom, mas infelizmente perdeu a fé. E eu oro hoje, e profetizo na sua vida, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão a ponto de abandonar tudo, de largar tudo, eu profetizo na sua vida, que venha um renovo de fé, que venha um acréscimo de fé, que o Senhor venha ajudar na sua fé, em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, Paulo diz, pratique ou busque a caridade, em outras palavras, o amor, busque o amor. Me perdoe. Queridos, a Bíblia diz que os discípulos seriam conhecidos ou reconhecidos como discípulos de Cristo por causa do amor para uns para com os outros. Paulo agora aconselha Timóteo, Timóteo, tenha amor, busque amor. E eu te pergunto, eu gosto de dizer, na verdade, não vou perguntar, eu gosto de dizer que a Bíblia diz, na verdade, que Deus é amor. Escute, Deus não tem amor, Deus é amor. E se eu tenho Deus, se eu sou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, eu estou cheio de Deus. E se Deus é amor, automaticamente eu tenho que ter amor. Automaticamente o amor tem que estar em mim. Eu tenho que olhar com um olhar de amor para as vidas.
É interessante, eu já fiz isso, umas perguntas assim. Às vezes nós fazemos jejum para muitas coisas, mas você já fez jejum para ter mais amor? Fazer jejum, Senhor, hoje eu vou fazer um jejum porque eu preciso de mais amor, eu preciso amar mais as vidas, eu preciso amar mais o Senhor, eu preciso amar o Senhor, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso amar os meus inimigos, eu preciso me amar também. A Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não vou conseguir amar o próximo. Tem pessoas que não conseguem se amar, tem pessoas que infelizmente por causa dos seus pecados acabam se caindo nas acusações do diabo e não se amam. Escute bem, meu querido, para o seu pecado Jesus Cristo é a solução, e Ele diz: ame o próximo como a ti mesmo. Então tenha amor pela sua vida, ame a si mesmo, mas também ame o próximo, e em primeiro lugar, ame a Deus. Amém? Ame o Senhor. Paulo está ensinando a Timóteo: tenha na sua vida amor, seja aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que as pessoas querem estar perto, porque você sempre tem uma palavra de amor, aquela pessoa que as pessoas te buscam, te procuram, porque sabe que você tem uma palavra de Deus, e uma palavra de Deus amorosa. E escute, não confunde amor com somente elogios. Não, amor não somente elogia, mas amor também disciplina. A Bíblia diz que o Senhor nos disciplina, nos repreende, porque Ele nos ama. E a Bíblia diz que aquele que suporta o açoite de Deus, a repreensão de Deus, a disciplina de Deus, ele é filho de Deus. Olha como é forte. Amém? Não confunda que o amor não é sempre passar a mão. Não, irmão, amor também repreende, né? Não, Vantes? Amor puxa as orelhas, vou falar igual o povo, né? As orelhas, a orelha. O amor também, irmãos, ele disciplina. Por quê? Porque ele ama e não quer você indo para o caminho errado. Paulo estava falando: tem amor na sua vida. Tem amor. Pastor, mas eu falo que eu amo o meu vizinho, eu amo o meu próximo, eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, eu amo os meus irmãos. Amor, queridos, não é somente falar, verbalizar. Amor é ação, é atitude, é decisão. Amém? Eu pratico amor. Eu pratico amor. Glória a Deus. Não é só verbalizar, não. Eu tenho que ter ação, atitude. Em quinto lugar, Paulo instrui ou ensina a Timóteo a ter paciência. Paciência, irmão, é uma virtude que consiste em suportar os males, os incômodos desta vida, com tolerância e longanimidade. Olha como é forte. Abra aí, por gentileza, em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso de número 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Amém? Olha, para fazer a vontade de Deus, precisa ter paciência para receber o que Ele promete. Já viu aquela pessoa que é apressada? Não tem paciência para receber o que Deus vai derramar, o que Deus vai dar. Escute bem, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, queridos. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não se precipite. Escute bem, um exemplo muito claro, muito claro é isso. Deus falou assim, ó, nós temos não uma promessa, mas todos nós queremos casar. Não é verdade? Todas as pessoas, não vou dizer todas, nem todas querem casar, mas a maioria dos homens e mulheres procuram um romance, procuram um amor da vida dela,
não é verdade? Né, Wanderson? Né, Ediene? Glória a Deus. Procura um amor, mas as pessoas não têm paciência e acabam se precipitando. Em vez de realmente ter paciência, o que é o namoro? O namoro é uma paciência, é um momento de você analisar, é um momento de você ver os sinais, é um momento de você conhecer o namorado, a namorada, é um momento de você conhecer a família, é um momento de você se resguardar, conhecer um ao outro profundamente. Tá certo que nem tudo a gente vai conhecer, mas os sinais que são errados são gritantes. Quando você vê um erro, né, ele acaba dando aquele sinal, aquele que o pastor Cláudio Duarte gosta de falar, aquele grande exemplo. Pastor, ele bate na mãe dele, mas ela é bonitinha, será que ele vai bater em mim? É óbvio, irmão, ele bate na mãe, que é a mãe, não vai bater em você? Então cuidado, tenha paciência, não se precipite. Eu sei que você talvez está na luta, às vezes nós estamos no deserto, às vezes nós estamos no vale, às vezes o problema está tão grande e nós não esperamos a resposta de Deus, não esperamos aquilo que Deus vai nos instruir, nos ensinar, nos orientar e nos precipitamos. Não esperamos. E agimos da nossa vontade, do nosso querer. E quando agimos da nossa vontade, do nosso querer, porque não temos paciência e não esperamos a resposta de Deus, a orientação do Senhor, né, aquilo que Deus vai te apontar o que fazer, aí nós nos precipitamos e quebramos a cara. Felizes aqueles que quebram a cara pela primeira vez e aprendem. Mas infelizmente a primeira vez não é o bastante, porque erram 2 vezes. Infelizmente às vezes a segunda vez não é bastante, porque erram 3 vezes. Eu te pergunto, quantas vezes você vai escolher a sua vontade e vai bater a cara no muro? E não vai decidir escolher a vontade de Deus? Ter paciência para ouvir a voz de Deus. Ter paciência para ver os sinais do Senhor. Amém? Ver os sinais de Deus acontecendo. As confirmações do Senhor. Seja no negócio, seja no emprego, seja no conjugal, na família, seja no ministerial, né? Pastor, eu quero sair da igreja. Glória a Deus, irmão. Pastor não tem autoridade nenhuma de prender ninguém. Nós não somos donos de ninguém. O dono é Deus. O dono é o Senhor. A pergunta certa a fazer: você já orou a Deus? O que Deus falou contigo? O que Deus falou com você? Amém? Você tem que sair no momento que Deus te falar, saia. Se Ele falar, irmão, glória a Deus, aleluia, pode ir que vai dar certo. Agora, se Ele não falar, não vá. Amém? Tenha paciência para poder receber as promessas de Deus. Amém, queridos? E último lugar para nós encerrarmos aqui. Paulo ensina a Timóteo mansidão. Timóteo, busque, pratique, segue a mansidão. O que é mansidão? Uma pessoa pacífica, serena, calma. A Bíblia diz que Moisés era um cara manso, cara pacífico. Amém? Cara que não tem... é equilibrado. Busque a mansidão. Busque ser pacífico. Aonde você for, seja aquele que vai levar paz. Aonde você for, seja aquele que vai levar calmaria, serenidade. Já viu aquelas pessoas que chegam para resolver o problema, ela piora? Infelizmente. E Paulo falou o seguinte: não, seja manso, Timóteo. Seja aquele cara que é pacífico.
Você é pastor de ovelhas. Você é pastor de igreja. Você é onde tem que chegar, você tem que ser pacífico, sereno. Né? Você tem que ser calmo. Vê o problema, ouve o problema, e aí você vai analisar, tenha calma, e aí aconselhe. Amém? Mas por que Paulo, ele fez tudo, falou tudo isso para Timóteo nesse capítulo? No versículo 12, ele vai dizer: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão. Timóteo, está vendo o que eu te ensinei aqui agora? A carne não vai querer o que eu te falei para você buscar. E a carne vai querer o que eu te falei para você não buscar. Amém? A carne milita contra o espírito. Deus te ensina, Deus te orienta, Deus te pede, mas você tem que militar, batalhar contra o seu raciocínio, contra a sua mente. Judas falou uma coisa interessante, né? Eu ouvi falar diligentemente da batalha que já uma vez foi dada pela fé. Quando nós cremos em Cristo, automaticamente nós entramos numa grande guerra. E a guerra maior não é contra o diabo. O diabo é inimigo, glória a Deus, ele é inimigo. Mas o maior inimigo é a minha carne. O maior inimigo sou eu. Um pastor uma vez deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim, olhando no espelho, ele falou: como tu é perigoso. Ele olhava no espelho e dizia assim: como tu é maldoso. Você é perigoso demais. Escute bem. A sua carne, se você deixar ela crescer, ela te derruba. Milita a boa milícia da fé. Lute contra a sua carne. Lute, pregue o verdadeiro evangelho. Em outras palavras também ele diz, porque infelizmente no capítulo 3 estava surgindo falsos doutores, hereges. Milita a boa milícia da fé. Pregue o que é verdade, o que é Bíblia, não os seus testemunhos. Claro que testemunho edifica a fé, mas infelizmente as pessoas hoje pegam um testemunho e se torna uma tradição, uma doutrina e ensina para todo mundo. Isso não é bíblico. O testemunho edifica a nossa fé, nós vemos isso, né? É muito simples isso, mas eu não posso pegar o meu testemunho e colocar na vida da Diene e do Wanderson. Não, pode ser para algumas pessoas vinha servir, mas para outras não. Amém? Então ele fala, milita a boa milícia da fé. Comece a batalhar, queridos. Comece a pregar aquilo que é sã doutrina. Comece a ser piedoso. Comece a ser justo. Comece a ter fé, amor, paciência, mansidão. E ele diz, lute, batalhe, tome posse da vida eterna, a qual você foi chamado, a qual você professou fé na frente de todo mundo. Ele falou, não retroceda, não pare, prossegue. Vai para frente, com Deus para frente sempre. É assim o lema da DET neste ano. Amém, queridos? Não retroceda. Paulo deu essas instruções e eu profetizo que você vai fugir dos ensinos errados, né? Dos hereges, e que você vai fugir do amor ao dinheiro, mas que você vai seguir a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Batalhe as suas batalhas. Lute as suas lutas. Amém? Deus não vai te deixar sozinho. A Bíblia diz que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar por aqui. Vamos orar. E feche seus olhos. Assim como Paulo falou para Timóteo, milita a boa milícia da fé. A vida cristã é uma guerra intensa.
e requer que você permaneça fiel a Cristo. Você vai enfrentar adversários. Vai. Mas eu profetizo, como a Bíblia diz, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti. Eu oro, Senhor, clamando pela Tua presença nas nossas vidas. A Tua Bíblia diz que sem o Senhor nada podemos fazer. E é por isso que eu peço a Ti, sê conosco. Fica conosco. Não se aparta de nós. Deus, somos falhos, somos pecaminosos, temos muitas falhas, mas eu coloco todas elas nos Seus pés, Senhor, porque eu sei que de mim mesmo não consigo nada. É por isso que eu busco o Senhor. É por isso que eu medito nas Tuas Escrituras. É por isso que eu busco a Tua sabedoria e não a minha. Deus, aqui está a Tua igreja. Aqui estão, Senhor, homens, mulheres, adolescentes, jovens, até crianças assistindo, Senhor. E eu suplico ao Senhor, nos dê força para lutar as nossas lutas. Nos enche do Teu Espírito de tal forma que nós viemos seguir, praticar, buscar o que foi pregado aqui hoje. Sermos justos, piedoso, cheio de fé, cheio de amor, paciente e manso. Ah, Senhor, abençoa a Tua igreja. Deus, aqueles que estão atormentados pelo medo da Covid, por todas essas notícias que estão, Senhor, nos enchendo de medo, de pavor. Deus, eu repreendo isso e eu peço que a Tua paz, que excede todo entendimento, visite, enche os Teus servos, os Teus filhos, com esta paz. Visita os familiares que estão passando por crises, as famílias, os casais. Visite os nossos filhos nesta quarentena. Deus, abençoa a família. Deus, proteja os nossos lares. Pai, eu Te peço, Senhor, encarecidamente, alcança as famílias do Brasil. Nos dê, Senhor, uma nova visão do Teu reino. Meu Deus amado, aquilo que é importante para esta terra. Que nós não venhamos buscar somente de Cristo, somente para esta terra, Senhor, mas buscarmos o Senhor para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a Ti, eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, só reforçando, domingo EBD, 9 horas, Santa Ceia às 17 horas. E você que é pai, que é mãe, né, você está passando por dificuldade, nos comunique. Nós estamos com a campanha ADET Sede, né, a nossa igreja sede está com a campanha arrecadando 500 cestas básicas, e eu creio, eu profetizo, vamos arrecadar muito mais, amém, para ajudar você, para ajudar as famílias, amém, porque eu, como sempre digo, a igreja é espiritual, mas a igreja também é física, e nós estamos aqui não somente para te auxiliar espiritualmente, mas também para te auxiliar fisicamente também. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus.